Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Tintim por Tintim aqui na Just TV. Queria deixar o nosso site de contato, que é o www.tintimportintim.com.br. Deixar também o nosso Twitter do programa, que é o @programa Tintim. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada super especial, minha grande amiga Neia Campos. Ela que é visual merchandising e vai contar um pouquinho dessa nova profissão que está surgindo no mercado e todas as suas peripécias nas lojas que ela já trabalhou, como é montar uma loja, como é cuidar de uma vitrine, como funciona todo esse processo do visual merchandising. Neia, muito obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo ao Tintim por Tintim. Obrigada eu, Paulo. Boa tarde a todos. Neia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E você estava me falando um pouquinho dessa profissão. Visual merchandising é uma profissão nova no mercado, né? Na verdade, ela não é nova, mas ela está sendo mais conhecida agora. Porque lá no começo, vamos falar assim, a gente tinha o vitrinismo, né? Que era o vitrinista que fazia as lojas, que era a parte realmente que o consumidor via. Ele só se interessava pela vitrine e o que ele quisesse já entrava na loja pedindo através da vitrine. Nos anos 80, começaram a vir os shoppings, e a coisa começou a ficar maior, né, do que só uma vitrine. A concorrência, as lojas ali uma do lado da outra, a concorrência era maior. Qual que era o diferencial? Só ter uma vitrine? Não era só isso. Então, daí veio a programação visual, que era trazer toda essa imagem que passava na vitrine para dentro da loja. E aí foi ficando mais apertado ainda, em cada vez isso vai acontecer mais, que o mercado, a concorrência é bem grande. E aí entra o visual merchandising, que ele é realmente trabalhar o produto, né, dentro de loja, fazer com que ele venda. Então, a gente costuma falar que é o primeiro vendedor da loja, é o visual merchandising. Porque ele trabalha o público certo, o alvo certo. Não é só uma vitrine bonita, uma exposição bonita. E essa parte do visual merchandising, ela está ligada com o marketing, de repente, da empresa, ou é uma coisa à parte, além do marketing, seria um segundo degrau de vendas para chamar o público? Porque, de repente, você pega assim, uma loja como grandes marcas, Renner, C&A, que loja assim, mais do povão, eles têm o seu próprio estilo de lojas, mas cada loja tem uma concepção diferente, mesmo sendo da mesma rede, né? E eles têm o marketing próprio deles. Onde entraria, por exemplo, o seu trabalho numa loja muito grande? Por não ter um padrão de lojas. Então, assim, o visual merchandising, ele monta o padrão para a empresa. Então, você vai sentir, se você entrar numa rede, você vai sentir que elas todas têm uma semelhança, mesmo que tenham móveis diferentes. Porque hoje você vai numa rede grande, você vê em um shopping, ela já está no formato novo, com mobiliário novo, e vai num outro shopping, ela está com mobiliário antigo ainda, mas a mensagem é a mesma, né? Do jeito de vestir a roupa, do jeito de expor as roupas, tá lá o jeans junto com a parte de cima, né? Que é o top, com o bottom. Então, isso vai caracterizando a marca. E você me perguntou do marketing. Tem bastante gente que confunde o marketing com o merchandising. O marketing, ele promove a imagem da empresa, né? Ele vai procurar o público-alvo. E o merchandising, ele trabalha o PDV, que é o ponto de venda. Então, tudo que você vê dentro do PDV é o visual merchandising que faz, para ajudar a vender o produto. Então, ele está ligado diretamente ao produto e não diretamente ao cliente. É para dar sensação para o cliente do que ele pode encontrar ali dentro do PDV. E como que você se tornou uma visual merchandising? Como tudo começou, né? A minha história, sim, na verdade, eu não me formei, eu não sou formada em visual merchandising. Eu comecei como vendedora numa loja e aí no primeiro dia que eu entrei já me colocaram para fazer vitrine, que eram os vendedores que faziam. E aí o dono gostou da vitrine e pediu para que eu ficasse fazendo, só eu fizesse, não mais a equipe. E aí, lógico, começou a me pagar por isso, porque eu perdia de vender. Aí saí dessa empresa, fui para outra, a mesma coisa aconteceu. No primeiro dia me colocaram na vitrine. E eu fiquei, acho que uns 3 anos como vendedora, aí passei a ser gerente, enfim. E aí, quando eu saí da loja, me chamaram para fazer isso, só para fazer uma vitrine, uma rede bem grande, que tem mais de 100 lojas no Brasil. E eu trabalhei
3 lojas em Curitiba, que eu sou de Curitiba, e daí cuidava de Londrina. Com 6 meses que eu estava fazendo isso, eles me chamaram para um projeto novo em Fortaleza. E aí eu cuidei de 6 lojas lá, começou a parte de programação visual, aí eu saio do vitrinismo e vou para programação visual. E aí eu fui promovida para São Paulo e comecei a cuidar das 100 lojas. E aí, saindo dessa rede, eu comecei a dar consultoria e trabalhar com mais lojas, e aí que vem o visual merchandising. Para você dar uma consultoria, você tem que agregar muita coisa ao seu trabalho, porque só ir fazer uma vitrine, aí se for depender só de datas festivas, ninguém sobrevive, né? E aí você vai se profissionalizando até pelo que o mercado está pedindo. Os clientes vão te empurrando a melhorar, né, o teu profissional e agregar funções para poder ajudá-los. Tá, então quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho da Neia, a gente podia deixar aqui o site de contato dela, que é o www.neiacampusvm@blogspot.com. Vou pedir para o Nil colocar ali para a gente. Obrigado, Nil. É o www.neiacampus. Ó, tá faltando um VM aí no meio. É neiacampusvm.blogspot.com. E que dá para conhecer. Eu estava vendo aqui o site da Neia, tem coisas maravilhosas aqui. Você estava me falando que com um valor bem baixo, a gente não vai expor valores, mas com um valor bem baixo vocês conseguiram montar uma loja da Barreds, é isso? Isso. A gente pode falar o nome aqui, não tem problema nenhum, Pode. Tá? Então, assim, como é uma loja de outlet, né, que é para vender um produto barato, porque assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual que é o público-alvo e o produto que vai ser vendido, porque se for um produto de classe A gente já não pode trabalhar com materiais tão baratos. Mas como o público é de classe C, D, para atingir mesmo esse outlet, aí você pode trabalhar com materiais recicláveis, que hoje em dia é super bacana você fazer isso, mesmo porque tá uma coisa que, para mim, profissional, é uma coisa que eu não gosto mesmo, é de ficar jogando materiais fora, de sempre ter uma reciclagem. Mas é difícil pegar esse material reciclado e transformar em alguma coisa? Não, quando te deixam criar, porque tem alguns lojistas que não deixam, né? Mas quando o lojista deixa você à vontade aí o que você já criou assim que você pode contar pra gente? Então, eu acho que essa loja aí, eu acho que foi um up, assim, né, de criação, porque realmente a gente teve que... Eu sempre brinco que a gente acabou fazendo prego virar parafuso aí, sabe? Porque do nada as coisas foram acontecendo, tudo que a gente via ia se transformando. Então, assim, não tem o melhor trabalho, mas tem... eu acho que a melhor fase, né? Quando você começa a ter mais confiança no mercado, que os clientes confiam no seu trabalho, aí a criação, ela... Ou seja, resumindo, você vive nos ferros velhos, buscando ali sempre uma peça antiga, alguma coisa que dá para restaurar, e você usa em determinado cliente de acordo com aquele perfil de... Na verdade, não seria bem esse caminho. A gente tenta reciclar o que o cliente já tem. O que o cliente já tem. Isso, Tá. porque às vezes desmonta a loja, né? Daí aquele material já... Né? A loja agora está com outro mobiliário, não sei mais o quê. Então, a gente tenta dar uma restaurada no que eles têm, para realmente aquelas coisas não virarem um lixão. Já teve um gasto, né, para isso. Antes, né, já gastou, então a gente não deixa jogar fora para que depois ela se transforme e venha com uma outra cara. Não, eu tinha entendido quando você falou em reciclagem, eu tinha entendido o seguinte, que você ia, de repente, buscar alguma coisa no antiquário ou num ferro velho, enfim, alguma coisa para você transformar e deixar com aquela cara, né? Uhum. Então, na verdade, você reaproveita o que já existe no local. Isso. No caso dessa loja, era um projeto mesmo, a loja não foi... Eu não fui lá e dei um tapa só na loja, né? Agreguei algumas coisas. Não, eu fiz tudo que tinha dentro da loja. Então, aí eu tive que comprar algumas coisas, assim, como os pallets que foram usados. Não tinha toda essa quantidade de pallets na fábrica para a gente usar. Foram usados mais de 70 pallets. Aí tem os quadros, né, negros, as lousas. As lousas também foram compradas. Agora, a geladeira... Aí é tudo... É que eu estou com o site aberto aqui, a gente estava vendo agora aqui, porque tem uma geladeira no meio da loja aqui sem porta, né? E eu tinha aqui nos bastidores perguntado para ela como é que era a história da geladeira, né?
e ficou muito bem bonito. Então quem quiser conhecer a geladeira que a gente está falando, entra no blog dela ali, que eu achei sim fantástica essa ideia da geladeira virar Vai virar um armário. Um armário, né? Virou um armário. Muito bonito. Para um team. Essa geladeira foi muito engraçada. Eu estava com meu assistente, assim, né? A gente estava procurando as coisas na fábrica, e daqui a pouco ele olhou a geladeira e ele, né, olha isso. Eu falei, não me fale que você vai fazer alguma coisa. Vamos fazer. E aí pegou a noite e fomos fazendo, a gente já falou com o marketing, eles já providenciaram os adesivos, né, para dar essa cara do team. Foi bem legal. Não, achei muito bacana. Então, fica aí a curiosidade de quem está assistindo o programa de entrar aí no site da NEA e olhar essa geladeira aqui, que ficou assim, uma foto aqui embaixo sensacional. Queria te fazer uma pergunta. Dentro desse PDV que você falou, que é o ponto de venda, né, da loja, em algumas lojas você se esbarra em manequins, outras lojas não usam manequins, elas usam a roupa pendurada de alguma forma, outras usam aqueles cabideiros enormes, né, como a Zara, por exemplo, tem aqueles cabideiros enormes, ala masculina, feminina, criança, enfim. Voltando naquela minha primeira pergunta, né, como você pega, vamos supor, o perfil dessa loja, se o cara fala assim, poxa, eu não quero manequim, eu não tenho manequim de repente, e quero montar aqui uma loja, como é que funciona isso dentro desse PDV que você falou? É assim, olha, primeiro você tem que conhecer a história da empresa e para onde ela quer seguir, né? Qual que é o público-alvo dela. Esse é o mais importante. Quando você entende isso, você consegue ver onde esse público, o que esse público frequenta, o que ele faz, onde ele trabalha. E aí as coisas começam a ficar mais claras, porque daí você começa a se doar para esse público, né? Poxa, ele gosta disso, ele gosta daquilo. E fora as pesquisas que a gente tem que fazer, eu tenho um site online com o mundo inteiro. Sei lá, eu quero ver Armani em Paris, eu entro lá e vejo. Então, são ferramentas que hoje a gente tem pela internet que te dão apoio para isso, né? Eu quero ver o mundo jeans, o que está acontecendo no jeans? Vou em lojas específicas. Os desfiles, os principais desfiles que tem no mundo inteiro, eu consigo ver online. Hoje, o que está acontecendo já no verão, né? O inverno já era. Então, assim, você vai adaptando tudo o que está acontecendo lá fora para a realidade do nosso país e trazendo novidades para o teu cliente. Então, eles sempre... É uma troca, né? Eles me dão informações e eu levo novidades para eles. Então, assim, para entender... Por exemplo, as datas comemorativas você tem muito mais trabalho, então. Muito. Porque muito você vai chegando próximo do Dia das Crianças, você tem que preparar um ambiente para receber as crianças. Isso. Natal para receber todos os tipos de público. Então, essas datas são... olha, Paulo, para falar a Porque verdade, janeiro, essas datas são horríveis. Então, janeiro, por exemplo, deve ser férias, né? Que é uma época de troca de presentes e que não... Isso. Mas, assim, são datas horríveis, porque são datas curtas, você tem pouco tempo para você fazer. Dia dos Namorados, por exemplo, dia 12, né? Então, sei lá, no finalzinho de maio, você pode já começar a montar. Mas só querem com 20 dias de antecedência. Então, se você tem 7 clientes para fazer com 20 dias de antecedência, você não consegue. É bem complicado as datas festivas. Mas aí, por isso que o dia, né, tem dias que parecem que tem 36 horas e não 24. A gente vira a noite, enfim, consegue abraçar tudo. Mas não é um período que realmente, se eu fosse falar que eu gosto, eu não gosto. Eu prefiro essa parte de lançamento de coleção, que a gente vê toda uma tendência antes, se trabalha toda a característica da loja, né, informar um público-alvo para a loja, isso é bem melhor do que esses... E você tem participação na coleção também ou não? Ou a pessoa chega, o seu cliente chega e fala assim, não, essa é a minha coleção, em cima disso você vai trabalhar? Ou já teve caso de você chegar e alguém falar assim, olha, estou numa dúvida aqui, se eu faço esse tipo de coleção, ou faço mais assim, mais escuro, mais claro, mais vermelho, mais roxo, enfim, já aconteceu isso? Então, em consultoria não. Quando eu tive parceria com algumas empresas, como eu trabalhei para a Show Ibiza, fiquei 2 anos, eu era consultora de visual merchandising e também consultora de moda para eles. Aí ia viajar e fazia as coleções junto com compras. Com o departamento de compras, indicava, né, o que estava acontecendo lá fora, enfim. Quais eram as tendências? Quais eram as tendências. Aí hoje, na consultoria de moda, o que eu faço? Não é
para o cliente, para ele fazer a coleção. A consultoria de moda que está, para quem entrar no blog vai ver que tem consultoria de moda, é para poder apresentar para a equipe. Então ele vai me mostrar toda a coleção que ele fez, que ele preparou, e aí o que o visual merchandising pode fazer? Ele pode agregar acessórios. Né? Ele pode dar cara, sabe, o movimento. Entendi. Porque uma polo, ela pode ser qualquer polo. Mas se você der esse movimento, né, ela colocar duas, uma dentro da outra, colocar um boné no cara, colocar um coturno, vai, né, que agora no inverno vai estar bem legal. Ou se você tirar o coturno e colocar um tênis, você muda o cliente, você muda o perfil do cliente. Então, aí a consultoria de moda ela entra bem. Aí que você vai no estudo do público-alvo, é isso? Isso, do público-alvo. É esse estudo que você faz justamente para saber quem seriam os possíveis compradores dessa mercadoria. Isso. E aí a gente consegue apresentar isso bem na vitrine e para o cliente interno, que são os colaboradores, os vendedores, caixa, gerente. Aí a gente faz a consultoria de moda em cima disso. Tem algum segredo para fazer vitrine? Existe algum segredo ou vai muito do gosto de quem olha? Porque eu acredito que não dá para agradar todo mundo, né? Porque cada um tem um gosto diferente. Mas tem alguma coisa básica que sim, que você fala assim, não, todas as minhas vitrines, não precisa falar o que é, mas todas as minhas vitrines têm que ter A, B e C, e isso daí é o que realmente chama o público? Não, acho que a gente já falou, né, do começo como que tem que ser uma história mesmo, que é saber o público-alvo, mas eu acho que não tem receita. Eu acho que é dom. E vai muito também da mercadoria que está expondo? Não. Ou dá para fazer milagre? Você pega uma mercadoria que não está legal e fala, não, vou dar um jeito e vou vender isso daqui. Tá, o visual merchandising tem que fazer isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ele tem que trabalhar transformar um negócio que não está legal numa produto, coisa maravilhosa. A primeira coisa que tem que gritar é o produto e não a decoração. Por isso que a grande diferença de um vitrinismo, né, para um visual merchandising, ele trabalha com o produto, ele faz o produto vender. E não simplesmente expõe na vitrine para... simplesmente faz um cenário. Então, o cenário ele vem para agregar toda essa história que quer ser contada. Tem um lançamento de verão aí também da IES, que tem uma história bem bacana, assim, que você bate o olho na vitrine e você vê que a vitrine está toda romântica, porque a coleção está toda romântica. Então, a gente fez um cenário tipo de um quarto, com molduras, mesas. Então, você tem toda aquela sensação do romantismo, da mulher se cuidando. E as roupas estão assim. Então, a primeira coisa que eu precisei saber era como que vinha essa coleção, como que a roupa estava, para poder passar esse cenário. O cenário não era o primeiro, né, plano. O primeiro plano é a roupa. E o dom. Eu acho que, para quem cria, em todas as profissões assim, que tem que ter criatividade, eu acho que o dom é o essencial. Teve alguma vitrine que você chegou e olhou para ela e falou assim, nossa... Achei que estava uma maravilha, olhando melhor, eu detestei, arranca tudo, vou fazer de novo. Várias. Já aconteceu isso? Várias. E vai acontecer ainda muitas vezes. Ou seja, você fez ali, achou que ia ficar uma coisa, quando você saiu, olhou para a loja e falou assim, não tem nada a ver com o que eu queria. O dia que não acontecer mais isso, eu paro. Ah, é? Com certeza. Então é comum? É muito comum. Porque nem sempre é o que está aqui na tua cabeça. Porque assim, se a gente tivesse tempo de fazer um piloto antes, né? Aí tudo bem, mas não, a gente até tem tempo de fazer um piloto. O piloto que a gente chama é assim, tem uma rede de 10 lojas, a gente vai lá e faz em uma para depois ser multiplicada para as outras 9. Aí é um piloto, a gente fala monta, desmonta, monta, desmonta. Mas muitas vezes não, você pega uma rede aí que tem uma do interior, em Botucatu, a IES, ela é uma rede com 7 lojas e uma diferente da outra. Então, várias vezes a gente erra e vai lá e conserta e faz de novo. E já aconteceu de um cliente seu chegar, olhar e falar assim, meu Deus, o que você fez aqui? Não gostei, volta no que estava antes. Não precisa falar quem foi, mas já aconteceu isso? Já, sim. E clientes antigos meus, que eu estou até hoje com eles. Mas é legal que é uma troca, porque a pessoa tem a confiança, porque senão simplesmente ia falar assim, não, obrigada, está aqui, está pago e tchau, né? Não, eles querem essa troca. Não ficou bom, não está vendendo. Porque, assim, antes, principalmente para cliente mais novo, eu escuto muito ainda. Mas o da Pibus, que é o que sempre mais fala, né? Eu pergunto, e aí, gostou da vitrine? Ele, amanhã eu te falo. Vai ver a venda, né? Tá. se a venda foi boa. Se vendeu bastante, a vitrine tá boa. Se não gostou, volta aqui e muda tudo. Olha, a gente tem uma parceria há 9 anos já com a Pibus e ele sempre fala a mesma coisa.
Então, poxa, mas é bom isso, é bom. Faz com que você também se sinta viva, sabe? Eu não sei tudo e o cliente, ele te exige cada vez mais, é uma troca boa. Já aconteceu algum acidente nesses trabalhos ou não? Não. Assim, não, acidente que eu falo assim, de pagar um mico, vamos supor, a loja está aberta, deixar cair alguma coisa em cima de alguém, ou... Um manequim, né? O manequim às vezes esbarra às vezes as crianças, né? Porque tem umas crianças assim que são mais fervorosas que outras, daí realmente pode acontecer. Mas já chegou a acontecer ainda não? Já. Esses manequins já. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o melhor horário para fazer, ou senão vai tirando devagarzinho, né? A ideia vai diminuindo isso. E você acha que, voltando um pouquinho para a gente falar de reciclagem, que eu acho que é um tema bem interessante para a gente tocar, você acha que hoje a tendência econômica, até pelo que o país passa, que já não é tão ruim como alguns anos atrás, você acha que essa tendência de reciclar vai pegar? Porque ainda não é uma coisa normal da gente ver as lojas, enfim, as empresas e tudo mais reciclando o seu próprio material para ser reutilizado, né? Tem muito lugar que a gente vê, não, joga fora, compra um novo, muda o modelo, muda a cor e não recicla o próprio material. Aí você falou de que fez uma loja que é praticamente 100% reciclada. Você acha que essa tendência de reciclagem vai se expandir aqui em São Paulo, Brasil? É assim, Paulo, para o público final, ele não consegue enxergar isso, mas isso está acontecendo há bastante tempo já. Assim, a gente transforma materiais, que a gente fala, vocês olham e falam assim, nossa, é novo. E não era coisa que já foi usada. Tem algum exemplo que você pode passar? Tem o caso da geladeira, mas a geladeira dá para ver que é uma geladeira antiga, que foi restaurada, né, e virou um armário. Isso. Essa daí dá para a gente ver que era uma coisa que foi... Isso daí está muito visual, mas tem alguma coisa que você pode falar que foi bem... Uma rede que sempre faz isso, não é uma rede que eu trabalho, já trabalhei, que foi a última rede que eu trabalhei como vendedora, a Sibéria. Se vocês conseguirem prestar atenção assim no detalhe, eles sempre reciclam. Sempre, o material deles sempre está indo e voltando. É uma empresa que sempre faz isso. É pintura, ou se não colocam um couro por cima. Isso é uma tendência, porque é muito caro o material. Então não dá mais para ser jogado fora, sabe? A gente já monta uma vitrine. Lógico que tem um período, né, de durabilidade. Não dá para você falar que você vai ficar na coleção de verão e vai aproveitar na coleção de inverno. Mas você guarda dessa de verão e vai aproveitar daqui 3 coleções novamente. E com materiais diferentes. Daí vai pintando, vai colocando um corino, enfim, dá para fazer 1000 coisas. Então, o público final ele não consegue enxergar isso, mas isso já é... Já existe. Já. Essas grandes redes já têm essa preocupação... De reciclagem. Já. Eu, nessa rede de calçados que eu trabalhei, que eu fiquei 2 anos, eu reciclei o material desde o primeiro dia que eu cheguei até o último dia que eu saí. Tudo foi reciclado e todo mundo achava que era material novo. Porque daí você agrega uma coisinha nova, sabe? Mas o resto você vai... A base é a mesma, então. A base é a mesma, só que ninguém percebe. Entendi. Interessante, né? Porque é uma coisa assim que, se você realmente não falasse... Eu praticamente entro na loja, vou atrás, sei lá, de uma roupa X, você, às vezes acaba nem olhando o que está ao redor e às vezes aquilo lá já está lá por anos, de uma cor diferente e já está tão normal, aquilo que você já nem... você não presta atenção. Mas a gente, tanto nos móveis, né, na decoração, quanto na roupa, a gente faz isso, de reciclar, sabe? De dar essa cara nova para a mesma roupa. Né, expor ela de maneira diferente... Então, esse é o nosso trabalho mesmo, sempre estar inovando e sempre novidade, né? Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Qual que seria, então, esquecendo a parte interna do ponto de venda, qual que seria a diferença de um visual merchandising fazer uma vitrine ou um vitrinista antigo, profissional de vitrine, ir lá e fazer a vitrine? Existe diferença? Tem alguma coisa assim que... ou dentro do visual merchandising, a profissão de vitrinista ainda existe? Existe, eu sou uma vitrinista. Sim, mas tem alguma diferença entre você, como visual merchandising, fazer uma vitrine ou pegar um vitrinista, colocar para fazer a mesma vitrine? Tem diferença? Tem, porque assim, o vitrinista ele não faz parte do planejamento da empresa.
Tá? Ele só é chamado para fazer, olha, o tema da vitrine é esse. Daí ele vai lá e escolhe a decoração para fazer a vitrine. Então, só é passado o tema para ele. Ele não se envolve o planejamento da empresa. E o visual merchandising se envolve com o planejamento da empresa. Ou seja, você participa então de várias reuniões, eles te mostram quais são as coleções prontas, aí em cima disso você faz a venda, né, a possibilidade da venda, e em cima disso você também faz a vitrine. Também faz a vitrine. Está dentro de um contexto geral, então. É um pacote, né? Você entende qual que é o público-alvo, você vai saber como expor essa roupa dentro da loja, como expor isso na vitrine, qual que é a melhor decoração para ser usada e o planejamento para 6 meses. Não é só um planejamento, é de uma coleção inteira. Então não é só ir lá e fazer a vitrine. E o retorno para a empresa, por exemplo, contratam seu serviço, que nem você falou da Peebles, né? O Roberto, né? Isso, Roberto. O Roberto, por exemplo, contrata você e fala assim, olha, estou aqui com uma coleção nova, tal, que ele até mesmo falou que ele só responde no dia seguinte se gostou ou não. Por exemplo, você chega lá, 1, 2 dias, vendeu bastante, tal. De quanto em quanto tempo é necessário, dentro da mesma coleção, você mudar a cara da coleção? Porque, de repente, 1, 2, 3 dias, pegou um fim de semana, alguma coisa, e ele teve essa venda. Aí chega, vamos supor, quarta, quinta-feira, pô, não vendi nada do que eu estava esperando. Existe isso de você ter que voltar para refazer uma coisa que já está pronta e que deu certo em alguns dias e, de repente, em outros? A troca do produto, ela é feita semanalmente. Tá? Raras lojas como o Zara que não faz isso. Mas ela é feita, às vezes, até 2 vezes por semana. Na terça-feira, uma, na sexta-feira, outra, para pegar o final de semana, daí a roupa está um pouco mais descontraída. Tudo depende do perfil do cliente. Agora, a decoração, ela aguenta um pouco mais, se for usada uma decoração, porque às vezes nem é decoração, às vezes é só um banner falando do tema, alguma coisa assim. Aí dura em torno de um mês. Mais ou menos isso. Agora, tem clientes que preferem fazer um tema para a coleção inteira. Que é esse que eu falei do quarto, que parecia um quarto. Foi para uma coleção inteira, foi para o verão inteirinho. A gente usou o mesmo cenário. Ou seja, 2, 3 meses, só muda as roupas. Isso, só trocaram as roupas. E o visual merchandising, ele não vai lá e troca a roupa, né? Ele ensina as equipes a fazerem isso. Então ela pode ser trocada todo dia, no caso? Pode ser trocada todo dia. Porque tira para vender também, né? Como eu falei, são raras as lojas que não deixam tirar o produto da vitrine. Porque daí são profissionais que vão lá e fazem a vitrine e a equipe não está preparada para isso. Então, se desmonta, realmente pode afetar a venda. Agora, se você prepara a equipe, não tem problema nenhum. O nosso tempo aqui é meio curto, daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Eu queria te fazer uma última pergunta, assim. Qual que é o seu próximo desafio? O que vem por aí na sua carreira que você pode contar para a gente? Tem alguma coisa grande chegando? Meu próximo desafio é meu próximo cliente. Sempre. O cliente todo dia um desafio novo. Diferente do outro. É um diferente do outro. Está entrando até no começo do blog, tá um novo cliente que é Brandili, que é infantil. E é a primeira vez que eu vou trabalhar realmente com uma rede infantil, e é um trabalho super novo, porque eles são fabricantes, eles não são lojistas. Então, é indústria, né? E eles estão começando a abrir no mercado loja agora. E a primeira loja aqui no Ibirapuera. E dessa vai sair uma rede. E a gente vai fechar uma parceria aí para fazer pelo menos o lançamento de inverno para eles e começar um trabalho novo. E será que esse público infantil é diferente? Trabalhar com... Você está acostumada normalmente a trabalhar com moda masculina e feminina, né? E agora está entrando essa moda infantil. É muito diferente ou não? Eu acho que é, né? Porque as crianças estão tão diferentes hoje, né? Você não conversa mais a mesma coisa que você conversava, sei lá, 4 anos atrás. Até não precisa ser muito lá atrás. Você não conversa a mesma coisa que você conversa com uma criança hoje. Hoje uma criança então já tem um visual mais teen. Ela é tecnológica, né? Não dá para você ficar mais pensando em brinquedo. Então... Tem que ser mais agressiva. Tem que ser mais... Elas têm vontade própria. Não é mais a mãe que compra para o filho. É o filho que vai lá e escolhe. Então, eu quero esse e o outro eu não vou usar, né? Antes as lojas eram feitas para os pais, né? Agora não. Então essa tendência mudou. E mudou muito, mudou muito. Então é um desafio aí para mim agora bem grande. Bom, então desejo boa sorte. Obrigada.
Quero agradecer muito aqui a presença da Neia. Eu adorei aqui o nosso bate-papo. Né? Espero que você volte mais vezes aí, que a gente faça N parceria junto aí, que você é uma pessoa muito agradável. Obrigada. Agradeço. E quando precisar, a gente pode... Tem vários temas aí dentro desse mundo que a gente pode falar. Então, lembrar aí ao nosso amigo internauta, quem quiser então conhecer um pouquinho mais da Neia, é só entrar no blog dela, é o neacampusvm, @blogspot.com. blogspot.com. É isso aí. Quero desejar também uma ótima semana para vocês e até a próxima semana. Obrigado.